Olá, meus irmãos, paz do nosso Messias, espero que esteja tudo tranquilo com vocês, amém? Hoje nós vamos mergulhar em mais um texto bíblico e extrair dele revelações e principalmente propósitos para a nossa dor, e para todas as dispensações que o Senhor permitiu que se manifestassem na nossa vida, seus decretos, e seus direcionamentos. Deus é soberano, Deus é sábio, Ele é eterno, não está à mercê do tempo, muito pelo contrário, Ele utiliza o tempo da maneira como Ele quer, mas nós, fadados ao tempo, limitados na nossa visão, limitados na nossa percepção, às vezes cansamos do caminho, porque a gente esquece que serve a um Deus soberano, que criou todas as coisas e que com certeza tem um destino, tem um propósito para a nossa vida. A nossa existência não é um acaso, a gente não está andando pela terra sem ter o que fazer, porque tudo que o Senhor faz tem propósito. Em tudo que Ele revela para nós a respeito de si, nos redime de alguma forma. Então, mesmo a dor, mesmo os processos mais sacrificantes, mesmo aquilo que nos trouxe tanto sofrer, tanto de caminhos árduos, de situações difíceis, mesmo tudo isso revela redenção. Porque onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade, Então não tem nada como o frescor da liberdade, de você não ter amarras, de que você se sinta plenamente colocado e plantado exatamente onde você vai frutificar, e você sente que a tua vida está frutificando para o propósito para qual ela foi chamada, tá bom? Então essa mensagem é sobre o último dia. Interessante, né? Que último dia é esse? O último dia da minha vida? Não. A gente vai falar aqui hoje do momento preciso onde o jogo vira, onde finalmente a coisa muda de história, a história muda, na verdade, A história muda de direção quando Deus traz uma manifestação plena, onde se cumpre plenamente aquilo que Deus já tinha profetizado, aquilo que Deus já tinha direcionado. Então, assim, a gente vai falar hoje da vida de José, Para mim é um exemplo que eu olho quase que diariamente, extraio sempre ali um modelo de perseverança, um modelo de fidelidade, um modelo de equilíbrio e um modelo de paz que só é possível se o Espírito de Deus conduz você por esses vales, entendeu? Então, assim, quando as pessoas tratam essa história como uma simples história de superação, elas estão colocando na história, tratando a história como algo que dependia só de José, ou de alguma coisa que ele pudesse fazer. E, na verdade, o que está sendo revelado nessa história para a gente não é sobre superação, mas sobre a dispensação do Senhor e sobre o cuidado do Senhor, embora nem sempre isso esteja visivelmente revelado. Amém? A gente vai tratar disso. Vamos ler o texto? Diz assim, lá em Gênesis 41, a partir do versículo 8. Tá bom? Vamos ler? Diz assim: De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão na casa do comandante-chefe da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda.
Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Olha que coisa maravilhosa. O que está acontecendo aqui? José, ele era filho de Israel, né? Que antes era Jacó. Para quem não conhece a história, por favor, leia o texto. Vá lá para Gênesis, é uma maravilha. A Bíblia toda é uma coisa... Eu sou meio suspeito de falar porque eu tenho uma paixão muito profunda, né, pelo texto bíblico. Os caras, vocês vão aprender tantas coisas que, de fato, quando as pessoas falam assim que é um manual para a vida, se revela realmente como um manual. Você começa a perceber que tem resposta para todos os seus anseios, sejam materiais, financeiros, emocionais, espirituais, psicológicos. Então vale muito a pena se debruçar sobre o texto bíblico, tá bom? Então ele vinha tendo aqueles sonhos onde ele liderava seus irmãos, né? Onde ele estava num patamar de liderança. Esses sonhos lhe renderam, né, a traição dos irmãos e tudo mais. Quem conhece o texto sabe. E aí ele chega lá na casa de Potifar. Cara, parece que está indo tudo bem, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor prosperava a mão dele. Tudo que ele fazia dava certo. Onde ele colocava a mão, aquilo prosperava, aquilo começava a funcionar. E aí, sendo ele fiel ao seu chefe, né? Ou seja, a esposa do chefe se ofereceu para ele, ele recusa a mulher, embora estivesse sendo muito tentado, ele recusa, ela inventa uma mentira sobre ele e injustamente, mais uma vez, ele vai preso, né? A primeira vez foi por causa dos irmãos, aquilo foi injusto, né? Um crime que cometeram contra ele. E aí, cara, ele está naquela prisão. E o que eu quero refletir com você? Nós vivemos um momento complexo, né? E isso foi agravado, né, pelo ambiente pandêmico que a gente se encontra, por todas essas circunstâncias que não são grades tão simplesmente no mundo ao nosso redor, mas que fecharam a nossa mente, né, na percepção das coisas. Então, em momentos onde nós passamos muitas dificuldades, onde a situação está muito complexa, tudo que a gente quer é uma saída, beleza? Tudo que a gente quer é que a manifestação do Senhor nos revele uma porta por onde a gente passe e do outro lado tudo esteja resolvido. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que não é assim que acontece, amém? Porque assim como qualquer ser humano, nós também precisamos das mesmas coisas. E uma das coisas que nos une na dor é esse sentido de autopreservação, né? A gente quer se salvar, a gente quer sair daquilo que nos causa sofrimento. Amém? O interessante dessa história é que por todo o momento a gente não vê diálogos de Deus com José, como é comum em algumas outras histórias, né? Por exemplo, Jó passa um momento muito difícil e você vê que o Senhor dialoga com ele, trata com ele. Inclusive é um livro riquíssimo, né? As pessoas ficam focando em uma das coisas ali no livro de Jó. Vou deixar esse mistério aí para a gente tratar desse assunto depois. Mas na verdade Deus, ele abre o entendimento para Jó ali. E o que é revelado para Jó através de uma conversa, né? Que muita gente acha assim, caramba, foi Deus que botou Jó nessa furada aí, cara. Ele que falou que podia fazer, que Satanás podia fazer e tal. O que ninguém entende é que Deus está movendo uma coisa tão profunda na vida de Jó, que estava preso ao primeiro momento da vida dele. E quando ele cai naquele vale de sofrimento, é quando ele consegue chegar ao nível de compreender o que Deus queria tratar com ele. Deus, ele não é como o ser humano. Ele não estava fazendo uma rixinha com Satanás. Ele não joga com a sua vida. De repente você tem esse entendimento. Deus está jogando com a minha vida. Ele podia fazer de outra forma e ele não está fazendo. Né? Às vezes você acha que, cara, você tem que ficar fazendo um monte de coisa, porque senão Satanás vai fazer alguma coisa com você e Deus vai perder essa luta.
Só que Satanás ele não é um adversário de Deus. Pressupõe-se adversário aquele que pode vencer o oponente. Ele pode te atrapalhar. De fato, ele existe mesmo. Ele e a sua corja, né? Que estão aí para atrapalhar o nosso caminho. Um atrapalhador, né? Está na cabeça desse mundo, movendo as estruturas do sistema que nos cerca, e é por isso que a vida de fato é difícil, é injusta, onde você tem uma ideia superficial de que o mal vale a pena, porque pessoas que são más, pessoas que são inescrupulosas, estão no poder, estão na cabeça das grandes empresas, estão direcionando todo o sentido de cultura, enfim, entre outras coisas, né? Então, quando você tem uma percepção limitada do poder do Senhor, dado o fato de que a teologia do Brasil é uma teologia que infelizmente é muito permeada por misticismo, né? Misticismo, ou seja, várias coisas que foram se agregando à maneira de compreender o texto bíblico, e a gente acabou dando mais ênfase ao que não devia ter ênfase. Então, muitas das vezes a gente bota mais valor no sofrimento do que naquele que pode nos livrar do sofrimento. A gente põe muito valor naquele que atrapalha o caminho do que naquele que abre o caminho, que é o caminho. Amém? Então, diferente de Jó, a gente não vê diálogos ali. E Deus aparece a José, e fala isso e isso. Em sonho José viu isso e isso. A gente não tem isso, embora nós saibamos que ele foi fiel, ele foi um servo fiel, né? Não diz em nenhum momento ali que ele absteu da sua fé, ou largou a sua fé para lá, ele caiu em tentação e fez alguma coisa errada. Pelo contrário, ele manteve a sua moral. Ele era um pecador como nós, mas ele estava ali se mantendo íntegro, lutando contra si, né? Quando a palavra fala que ele sai correndo ali da presença da esposa de Potifar, não é porque ele queria praticar Cooper, né? Não é porque ele queria fazer um running de manhã. Ele estava fugindo da tentação, porque se ele fica mais um pouco ali, ele sucumbia, né? Então, assim... Então, cara, só que a Bíblia nos dá a entender, conforme a gente vai lendo o texto, de que Deus estava ali promovendo todas as coisas, porque embora ele foi traído pelos irmãos, né? Embora ele chegou lá como um escravo e tudo mais, Deus prosperava a mão dele. Então ele organizava bem, ele administrava bem, e aquilo ia sendo prosperado, aquilo ia prosperando, né? Então, caramba, se Deus está movendo isso na vida dele, como é que alguma coisa pode dar errado? Certo? E aí a gente esquece de uma coisa que o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, né? E ele vai falar assim, cara, eu tive que lidar com tudo. Ter muito, ter pouco, ter conforto, passar frio, comer, mas também ter fome. A gente esquece, cara, que nós estamos também à mercê das coisas da vida, né? E muitas das vezes o Senhor vai nos permitir passar algumas coisas para que a gente tenha um entendimento pleno disso. Você vai falar assim, cara, por que Deus simplesmente não revela o que Ele quer pra gente? E o fato é de que, eu vou dar até um exemplo, por exemplo, dos meus filhos, né? Eu tenho um filho um pouquinho maior e outro a bebezinho. Cara, meu filho, quando ele era muito pequeno, e ele chegava perto da tomada, por exemplo, né? Não eram essas tomadas modernas, eu tirava ele de perto. Tirava ele de perto. Adiantava eu chegar para um bebê e ficar explicando o que é energia, que ele podia tomar choque, ele ia entender? Ele não ia entender. Conforme ele foi envelhecendo, né? Foi maturando, o cérebro foi começando a criar sinapses, a comunicação veio, agora ele fala um monte de coisa. Hoje eu já consigo dizer para ele, explicar as coisas. Então eu falo, filho, isso aqui não pode, por causa disso, disso. Você vai se machucar, se fizer assim, vai dar errado. Se você for por ali, não é bom. E ele consegue me compreender. Então, assim, existem coisas que não adianta o Senhor revelar num determinado tempo, porque nós não estamos prontos para aprender. Beleza? Por isso o Senhor permite dispensações. Ele fez isso na criação do mundo, ele fez isso ao longo da história do seu povo, ele está fazendo isso agora, e a promessa dele é que ele ainda faça mais disso, porque
nós sabemos que existem ainda muitos cumprimentos, né? Cumprimentos, na verdade, da sua palavra, e Deus vai liberando isso, vai aumentando a carga e aprofundando a revelação e manifestando conforme as dispensações. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu li esse texto pela primeira vez foi assim: caramba, por que ele teve esses sonhos se em seguida ia acontecer aquilo com ele? Né? Por que Deus não deixou quieto e, cara, ele foi viver a vida dele e aquilo foi se desenrolando? E o fato é que o Senhor sempre aponta para aquilo que é bom. Lembra da criação? E viu Deus fazer alguma coisa e viu Deus que era bom. Ó, Deus viu que era bom. O que está querendo dizer para a gente ali? Que Deus estava apontando para aquilo que era bom, para aquilo que é aprazível para Ele. Então, quando nós recebemos confirmação do Senhor, quando nós lemos um texto e aquilo faz sentido para a gente, nós entendemos o propósito do texto, nós entendemos o propósito do nosso chamado, da nossa vida. Isso é para dar um alento ao nosso coração e dizer o seguinte: cara, você vai passar por muita coisa, mas entenda que é para que isso aqui, ó, que é belo, que é profundo, que tem, sabe, profundos significados, que tem uma revelação linda para a sua vida, é para que isso aqui se cumpra. Então, não adianta você só ver uma terra bonitinha, retinha, legalzinha. Você vai ter que rasgar essa terra para botar semente nela, para tratar a terra até que saia alguma coisa dela, para que possa gerar lá na frente o fruto. Então, quando você pensa em botar a semente de uma fruta na terra, você não está falando só de jogar lá e deixar quieto, ou de no outro dia você voltar e o fruto está lá. Você está falando de você, cara, trabalhar muito para preparar o solo, para poder botar a semente, para depois tratar o solo, contar com uma série de coisas, né, da atmosfera, de clima, para que possa, depois de um tempo, depois de uma dispensação necessária, aquilo frutificar. Beleza? Então, assim, José recebe aquele sonho para entender que Deus estava marcando ele para algo. E ele não estava entendendo aquilo plenamente, ele era novo, né? Por isso que eu falei que não adianta o Senhor se revelar de maneira tão profunda para você se você ainda não tem maturidade para isso. E tem gente que já está passando do ponto da maturidade. Está envelhecendo em idade, mas não está envelhecendo em coração, não está envelhecendo na alma. Seu conhecimento está travado numa experiência limitada das coisas de Deus. Não propôs ainda no coração se aprofundar nas coisas do Senhor. Entendeu? Mas quer usar o nome do Senhor. Quer falar de Jesus, quer falar da palavra, quer estar inserido em ministério, quer estar inserido em departamentos. Isso estou dizendo no contexto institucional, né? Quer estar inserido com tudo isso, quer ensinar a palavra, quer fazer um monte de coisa, mas não está pronto para aprender. Não está disposto a aprender. E fica vivendo aquela mesmice ao longo do tempo. Então, naquele momento, ele recebe do Senhor: cara, olha para onde eu vou te mover. Só entende isso, para ter isso no teu coração. Eu tenho certeza que junto da dor que ele sentia todos os dias, você imagina esse cara quando ia dormir. Será que toda vez que ele ia dormir, a última imagem que vem na cabeça dele não era ele vendo os irmãos ficando longe enquanto ele caía naquele poço? Até que ele chegou lá embaixo e se ralou todo e se quebrou todo? Quem pode garantir? Quem aí consegue lidar muito bem com essa coisa de humilhação, com essa coisa de frustração, de traição? Quem consegue dizer que isso é fácil de fazer? Então, provavelmente, junto com essa imagem negativa, dolorosa, profundamente frustrante que ele tinha da vida, porque ele era um filho querido, preferido do pai. Ele era nitidamente chamado a isso e Jacó sabia. Porque a palavra fala que quando ele contava os sonhos, a palavra fala assim, e ele refletia nisso, ele pensava nisso. Então, assim, como um homem que foi muito movido por Deus, né, e viveu muitas coisas junto com Deus, Jacó sabia, cara, tem alguma coisa diferente com meu filho. Tem uma coisa aí. Então, assim, ele já estava movendo ali, chamando para perto, né? Falava: José, vê lá teus irmãos e tal. José era tipo um X9zinho lá pro pai. Mas, na verdade, isso revela que Jacó estava preparando ele
Só que isso era o inverso, né, cara? O que estava acontecendo? Porque ele não era primogênito. Né? Para quem entende um pouco de cultura hebraica, sabe que geralmente você vai guiar o primogênito para isso. Mas era José. Isso vai se revelar para a gente. E Deus vai revelar coisas muito profundas a respeito da escolha disso, né? Que contradiz, né? Que é o contraponto da nossa intuição. Tipo, Deus vai fazer isso aqui. Ele vem e faz completamente diferente. Porque Ele é soberano. Simples assim. Amém? Então, imaginando essa história difícil, dia após dia, você ruminando isso, caramba, eu fazia tudo certinho, por que fizeram isso comigo? Por que isso está acontecendo? Não é assim que a gente faz, gente. A gente vai imaginando essas coisas. Poxa, o que pode ter acontecido? Será que é o meu pecado? Será que é não sei o quê? Será que é aquilo? Por experiência própria, eu sei como é que é. Então, vários vales que eu já passei, eu e minha esposa, né? A gente passando coisas difíceis, a gente se perguntava, cara, o que pode ser? E muitas das vezes Deus se revelava pra gente falando, cara, vocês estão no caminho do aprendizado. E só se aprende na prática, filho. Não tem teoria para as coisas da alma. Sabe? Você vive, você sente. Isso precisa ser manifesto na prática da sua vida. Precisa estar entranhado com quem você é existencialmente. Você precisa ver. Então, assim, se você espera do Senhor um ministério com força, né, com estrutura, um chamado que é alimentado, sedimentado no Senhor, cara, espera que o Senhor vai te colocar nessas situações que façam com que o seu chamado desperte. Alimente o seu ministério. Ele não vai ser alimentado numa ideia filosófica, uma ideia ideológica. Então, que você acha bonito ser chamado de alguma coisa, né? Você quer um cargo, você quer uma posição, você acha que quer vencer na vida, você acha que é para apresentar um material para as pessoas. Só que Deus está falando o seguinte, evangelho é pé no chão, é sentir a terra, beleza? É sentir na vida. Então, José passa por todo esse processo, começa a caminhar. E aí, cara, ele tá fazendo tudo certo, tá vindo tudo bem. A mulher do cara começa a dar em cima dele. E aí, a palavra fala que ele era um rapaz bonito e tal. Acredito que ela também, né? Porque senão não ia causar tentação nele. E ele tá fazendo um esforço que todo cristão tem que fazer, né? Nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que manter uma postura de santidade. E que postura de santidade é essa? É virar o santo do pau oco? Claro que não, né? Uma postura de santidade é nós entendermos os desígnios de Deus e se comprometer com eles. Então, eu sou casado, eu me comprometo em não trair minha esposa, em tratá-la com afeto, e fazer exatamente como Deus mandou fazer. Ela fez a mesma promessa para mim, aí eu tenho meu papel como pai, onde está prescrito algumas coisas que eu preciso fazer com meu filho, para que a gente tenha uma boa relação, para que a gente tenha... Ou seja, esses papéis que Deus nos deu, né, na nossa vida, nós temos uma responsabilidade contra eles. Então, santidade é isso, cara. É você lutar contra aquilo que te leva a ofender o Senhor. E isso está enraizado em todas as coisas que a gente faz. Beleza? Então, a gente santifica tudo o que faz. Como, por exemplo, eu estou aqui, né? Tá aqui meu microfone, tá aqui minha placa de som, tá aqui o computador, eu estou gravando. Entendeu? Isso aqui, cara, tá um ambiente santificado. Porque eu não estou usando para outras coisas que ofendem a Deus. Eu estou fazendo um esforço para lutar contra tudo que é de mal em mim, para que eu possa produzir fruto do Espírito. E para que eu possa promover, né, um material de qualidade para que pessoas que querem entender uma parcela do texto bíblico e admitir para si a profundidade disso, possam encontrar qualidade e verdade naquilo que se diz. Então eu preciso me orientar bem pelas escrituras, eu preciso visitar algumas traduções, eu preciso saber se o sentido era aquele mesmo. Tem todo um trabalho, entendeu? Depois que eu acabo de gravar, eu passo um tempão fazendo compressão, fazendo trabalho aqui de uma mixagem que eu faço na voz para poder você ouvir com qualidade aí. Toda essa primazia que eu imprimo no meu trabalho, eu estou santificando ao Senhor. Estou dizendo, Senhor, eu quero te entregar o meu melhor. Não foi isso que diferenciou Caim e Abel?
a primazia, né? A qualidade, o cuidado, o carinho, o zelo. É isso que diferencia. Então, quando a gente fala santificação, não é essa beatitude, né, toda. Aquele coralzinho de anjos cantando e a gente ali como uma figura divina e perfeita, que ninguém é. Então, não aceita ninguém querer colocar julgo sobre você como se você fosse um grande pecador e houvesse alguém perfeito na terra, porque não há. Beleza? Então, ele faz de tudo, cara, ele não cede à tentação. E, meu irmão, a mulher inventa uma mentira sobre ele, o cara é obrigado ali a ser preso de novo, e aí, por conta de ser um escravo, de estar longe da sua terra, não teve nem como pleitear nada, é preso de novo e está lá. E a palavra do Senhor diz que Deus era com ele, cara. Olha que loucura. Como assim? Como a gente admite dentro do nosso coração que o Senhor era com ele se tudo isso está acontecendo com ele, cara? Se o Senhor é com ele, por que tanta coisa está acontecendo? De ruim, da nossa perspectiva, né? Por que o Senhor está fazendo algo, meu Deus? Por que esse cara não é livrado aí? Porque já existe um propósito que dia após dia está se cumprindo, cara. Em outra palavra eu falei e vou repetir aqui: longos prazos são feitos de pequenos prazos. Então, se ele um dia ia ser a liderança de um lugar, ele precisava dia após dia aprender a como liderar. E Deus ia colocar ele, né, mais para frente, a gente sabe porque conhece a história, a gente sabe que ele foi colocado numa posição de governo no momento mais crítico ali do reino. Então, como é que alguém, almofadinha, né, filhinho de papai, sem experiência de vida, sem saber o que é dor, sem saber o que é fome, sem saber o que é sofrimento, iria lidar com o problema daquele que ele acabou tendo que lidar mais para frente? Como é que você, cara, sem amadurecer, sem entender o que Deus está realmente querendo da sua vida, como é que você vai assumir um ministério, cara? Como é que você vai assumir uma família? Como é que você vai assumir uma responsabilidade? Entendeu? Se você não colocou o pé no chão, se você não andou, não caminhou. A gente precisa viver para falar da vida. Entendeu? Então, naquele momento, a palavra fala que Deus jamais se afastou dele. Deus estava com ele. E aí ele chega na prisão, cara, e Deus já começa a prosperar a mão dele. Lá na prisão ele vira o chefe ali, né? Tipo um subalterno ali do chefe da guarda, mas ele começa a ter um papel administrativo ali. Ele era responsável pelos outros presos e tal. Ou seja, apesar dele estar escravo, ele não era um escravo. Nitidamente, aquilo para o qual ele tinha sido chamado sempre se manifestava. Amém? Então, começa a lidar também que quando as coisas de Deus começarem a se manifestar na sua vida, cara, não queira tomar um gole de água maior do que a tua xícara, não, cara. Maior do que o teu copo. Deixa Deus mesmo ir manifestando de pouco em pouco aquilo que Ele já colocou sobre você. Porque Deus sabe a medida certa para cada momento da sua vida. Se você der menos ou se você quiser mais, você vai atrapalhar isso para você. Tá? Tô longe de dizer que você pode se colocar no lugar de Deus e definir como é que vai ser a vida. Mas o que eu quero dizer é que Deus permite essa experiência pra gente. Amém? Nós não somos uns robôs. Tá? Então Deus permite essa experiência. Dentro do tempo, nós que estamos dentro do tempo, nós não sabemos. Tudo que a gente tem é a fé, né? E tudo que a gente tem é essa certeza que às vezes não pode ser comprovada pelas circunstâncias que estão ao nosso redor e, portanto, caracteriza a fé, certeza das coisas que não se veem. Mas é assim porque nós somos doidos, porque nós somos birutas, a gente simplesmente bota na nossa cabeça um desenho de um mundo ideal e a gente quer acreditar? Não, porque o Senhor dá prova de si. Amém? Então, no fundo, José, ele tinha certeza, como servo do Senhor, que conhecia a história do seu pai, dos seus antepassados, ele sabia que Deus moveu muitos milagres a respeito deles. Eu estou conjecturando aqui, entendeu? Levando em consideração que a Bíblia não relata pra gente de que ele tenha largado a sua fé ou tenha ofendido o Senhor em algum momento. Tá? Então, com certeza, junto com a lembrança dolorosa de tudo que aconteceu, ele também pensou, pô, cara, mas eu tô bem aqui, tô vivo, tô conseguindo me manter.
E acontece essa história desses dois presos que estavam com ele ali, né, no cárcere, ter esses sonhos. Ele revela esses sonhos a eles, e ele pede a eles assim: cara, você lembra de mim quando você estiver lá. A esse rapaz que fala pro faraó, né? Cara, você lembra de mim. Só que acontece, quando o cara sai de lá, o cara sai eufórico, né, porque ganha liberdade, e ele esquece de José. Como é que a gente se sente, cara, quando é esquecido? Tem coisa pior? Porque assim, a primeira coisa que ele deve ter pensado era: cara, Deus me esqueceu. Segunda coisa, meu pai me esqueceu. Por que meu pai não me procurou? Como assim eu sumo no mundo e ninguém quer saber de mim, velho? Né? Aí a história vai passando. E ele fala: cara, depois de ele fazer, né, o que foi proposto ali, ele fala: cara, só lembra de mim. E ele é esquecido. Você e eu também. Muitas das vezes nós somos esquecidos, né? Dentro do sistema em que servimos, dentro do trabalho, dentro da família. Às vezes até uma questão de autoimagem. Até nem a gente consegue se enxergar mais, né? E aqui é o ponto onde eu quero chegar. Aqui é o ápice dessa mensagem, né? Cara, até que a sua dor dura, até que o seu sofrimento dura, até que chegue o último dia. Qual é o último dia? É o último dia, porque a partir desse dia você vai viver o que foi prometido para você. Vai se manifestar finalmente e plenamente o que Deus tinha desenhado para você. E todo o seu sofrimento, cara, todas as suas lágrimas, todas as suas dores, sabe, todos os seus questionamentos, toda a sua dor, cara, todo o seu sangue, sabe? O sangue, quando eu falo sangue, assim, o sangramento de alma. E até em alguns casos pode até ser sangue mesmo. Eu estou falando aqui para pessoas que podem ter sido abusadas, estou falando para pessoas que podem ter sido violentadas. E você convive com essa dor até que um dia o Senhor vá lá e manifeste plenamente aquilo que Ele tinha prometido para você. E toda essa dor, cara, se transforma numa realização. Porque nesse dia, José acorda. Viaja comigo aqui um pouco. Ele acorda lá na prisão. É um dia comum, tá? É só mais um dia. Ele acorda. O que deve ter passado na cabeça dele? Será que ele lembrou da túnica colorida que ele tinha ganhado do pai? Será que ele lembrou dos irmãos brincando com ele, pensando que era só uma brincadeira, e de repente, bum, ele cai naquele poço? Será que ele lembrou o quê? Da imagem dele preso lá, sendo levado pelos mercadores e vendo os irmãos começando a se distanciar no horizonte, pensando: não, eles vão fazer alguma coisa, eles vão se mover, isso é só uma brincadeira sem graça, eles vão vir no meu socorro. E nada aconteceu. Será que a primeira lembrança que veio na cabeça dele é ele chegando numa terra completamente desconhecida para servir de escravo, ele que era o filho preferido do seu pai, amado, cuidado, guardado, acompanhado de perto, de repente vira só mais um, cara, destratado por um sistema que não é um sistema que Deus criou, não é um sistema que Ele aprova, onde homens suprimem a liberdade de outros homens. Será que é isso que ele lembrou, cara? Será que ele lembrou e pensou assim? Tô conjecturando. Será que ele pensou: cara, por que eu não peguei a mulher do Potifar, cara? Pô, ele tá acordando lá numa cama confortável, entendeu? O que deve ter passado na cabeça dele? Ele acordou, fez a oração dele da manhã. Não sei como é que ele acordou, mas ele acordou para mais um dia. Você entende? Foi mais um dia, cara. Mas nesse dia, enquanto ele acordava para um dia comum, o nome dele estava sendo falado lá no palácio. Sabe? Às vezes tudo que a gente quer é que alguém lembre da gente. Tudo que a gente quer é que a gente seja defendido, protegido, quando a gente não consegue ver. Você tem amigos? Você vai descobrir seus amigos quando você souber se eles te defendem quando você não está lá. Se eles lembram de você quando você não está lá. Não só na sua frente, mas
Quando você não consegue fazer defesa de si próprio, eles estão lá lembrando de você. E apesar do tempo que o rapaz demorou para lembrar dele, ele lembrou. E por que ele demorou aquele tempo? Porque Deus quis assim, pô. José precisava aprender mais coisas, precisava viver mais coisas, porque o que ele iria receber era muito grande. Cara, se você tem uma expectativa e uma palavra do Senhor muito grande para você, isso fora o que já está prometido de fato na palavra, que a gente sabe que vai ser revelado para nós, que é muito superior a todo o sofrimento que a gente passa. Né? Mas se você tem confirmações específicas, promessas específicas, entenda que o Senhor vai te preparar para elas e esteja pronto para isso, para aprender, esteja aberto a passar por esses vales de sofrimento. Não é fácil não, gente. Eu não estou falando da boca para fora, eu vivo isso todos os dias. Estou falando para vocês aqui, esperando também que Deus cumpra na minha vida, que chegue o meu último dia. Eu também estou esperando. O dia que eu vou acordar para mais um dia comum, mas não vai ser um dia comum, porque vai ser o dia que o Senhor vai desbravar o mundo para mim, vai dizer: toma aqui, filho, porque isso aqui foi o que eu te prometi. Agora viva plenamente. E se prepare para o próximo desafio. Voltando. Nesse dia, olha que coisa linda, cara. Sabe, nesse dia que ele acorda para um dia comum, que ele levanta para um dia comum, vão às pressas buscar ele lá. E ele sai daquela prisão para nunca, ouve só, vou falar bem devagar, nunca mais voltar para a prisão. Dali ele saiu para nunca mais ser um cativo. Nunca mais. Aquilo que ele sonhou, Deus cumpriu, porque foi Deus que deu o sonho. Não foi um sonho de José impresso numa ideia de Deus. Foi o sonho de Deus carimbado na alma de José. De fato ia se cumprir. Deus permitiu todos aqueles anos, se não me falha a memória, foram 13 anos, até que se cumprisse plenamente. Porque ele recebe de Faraó, para quem conhece a história sabe, vou dar spoiler, tá? Ele vai até Faraó, ele resolve o dilema, porque ele dá o significado dos sonhos, ele é promovido a governante do maior reino conhecido da sua época. A autoridade dele só estava abaixo da autoridade de Faraó, um cara que era um escravo. É ou não é Deus revelando o seu plano para a gente? Dizendo que ele torna escravos em governantes. Dizendo que ele muda histórias completamente. Porque ele tem prazer na sua criação. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, cara, não sei qual é a circunstância, né? Parece que tá meio clichê falar assim: eu não sei o que você está passando, cara, mas vai dar tudo certo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você entender profundamente, plenamente, que a sua dor tem propósito. Eu não poderia falar para você, explicar plenamente para você, cara. Você passou por isso porque Deus quis. É muito genérico. Não te responde, não te alivia. O que eu posso dizer para você é que Deus é soberano, cara. Não é uma ideia. Não posso tratar Deus como uma ideia, como uma ideologia, nem como uma filosofia. Não vou nem tratar Deus no cerne de teologias. O que eu quero dizer para você é que existe um propósito para o teu sofrimento, cara. Você não está andando nesse mundo como se fosse simplesmente uma alma errante. Eu sei como é que é a gente ser tão profundamente abalado que até nossa autoimagem fica danificada. Eu cheguei ao ponto de me desprezar tanto, de que eu olhava no espelho e me desprezava, cara. Ao ponto de que Deus um dia, eu levantei e olhei no espelho e Deus falou assim para mim, dentro do meu coração. Quem já ouviu a voz de Deus sabe do que eu estou falando. Ele falou para mim no meu coração: não despreza o meu filho. Ele estava dizendo isso para mim, porque eu estava desprezando aquele que eu estava vendo no espelho, por causa das dificuldades que estavam me cercando.
eu virei um inimigo de mim, porque eu não tinha compreendido que Deus estava me preparando para um propósito. E eu sei que o meu dia vai chegar. Eu já vivi muitas coisas lindas, principalmente meu casamento, meus filhos, coisas maravilhosas que já me renderam uma grande porção mesmo de felicidade para minha vida e propósito. Mas eu sei, cara, eu também estou nessa esperança que muitos que estão ouvindo essa mensagem também, de que o nosso último dia vai chegar, sabe? E quando esse último dia chegar, cara, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: que bom que eu passei por tudo aquilo, porque agora eu consigo lidar com o que Deus está revelando para mim. Agora eu consigo lidar com o que Deus está colocando nas minhas mãos. Porque coisas grandes não são para garotos. Coisas grandes não são para garotos. São para homens e mulheres. E quando a gente se torna homem? Quando a gente começa a entender o mundo, quando a gente começa a se autorresponsabilizar, quando a gente começa a sentir como é que as coisas de fato funcionam, a gente deixa de ser uma criança e começa a lidar com a responsabilidade de existir. Tá bom? Fica com essa mensagem de que se tá difícil, né? Se tá doloroso, se está sofrido, parece que é um sofrimento perpétuo. Você vê, existe uma infinitude, parece que não tem fim esse vale, mas ele tem fim. Ele está exatamente ali onde Deus definiu que ele vai acabar. E tudo que você precisa fazer é estar aberto a aprender do Senhor, e Ele vai te ensinar, e Ele vai te preparar. E toda essa dor que um dia te machucou, ou se está te machucando ainda, se está te ferindo, você vai olhar para essas marcas e vai pensar: cara, olha o quanto eu caminhei até aqui. Glória a esse Deus maravilhoso, ao Criador de todas as coisas que me trouxe até aqui. Porque José não foi colocado lá como governador para tirar onda com a sociedade dele. Colocado como a impressão de um menino prodígio. O escravo que vira governador, não foi para isso que ele foi colocado lá. Ele foi colocado lá porque viria fome, e ele era a resposta para o povo dele. Amém? Você é a resposta para um povo, para sua família, para seus amigos, para esse punhado de sociedade que o Senhor colocou à volta de você. Essa nuvem, né, de testemunhos, que cada um tem uma nuvem do tamanho pessoal, né? Então fica firme, tá bom? Não desagarra do Senhor. Não desanima do caminho, porque Ele vai te levar exatamente onde Deus quer, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.